Para quem não me conhece, o meu nome é Renato, eu sou pessoa com deficiência visual. Vou fazer aqui uma breve descrição minha, né? Sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram, né? Tenho cabelo raspado, sou careca, estou usando um fone de ouvidos aqui nas duas orelhas, né? Um fone de arco, e estou também aqui com a barba um pouquinho por fazer, e estou usando uma camisa polo aqui, né? Um vermelho, meio, um vermelho. Estou com fundo de tela também um pouquinho desfocado, né? Então, pessoal, é um prazer mais uma vez, né? Aqui para mim, tá mediando esse encontro, né? Esse momento que é um momento tão bacana para a gente falar um pouco sobre o processo de inclusão das pessoas com deficiência. Hoje a gente tem aqui uma empresa muito bacana, né? A gente tem aqui também uma equipe que vai falar para a gente um pouquinho da empresa, um pouquinho aí do trabalho que vem realizando. E esse nosso encontro, pessoal, como vocês sabem, né, quem já participou, vocês sabem que é muito descontraído, a gente sempre conduz como um bate-papo. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui as colegas, né, os colegas da empresa vão falar um pouquinho para a gente sobre tanto o histórico aí da empresa, esse processo de inclusão. Ah, Vocês também fiquem muito à vontade para mandar suas perguntas ali no chat, tá bom? No devido momento, o pessoal vai selecionar algumas perguntas para compartilhar. E o nosso tempo aqui voa, né? Passa muito rápido. Então, desde já, mais uma vez agradecendo a todo mundo, né? E eu estou aqui hoje também com a Mônica, né? Mônica, bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo tempo, pela presença, pelo horário aqui para estar com a gente, né? Então, você consegue me ver, me ouvir bem, tudo certinho aí com você? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de contar com a parceria de vocês agora, né, com o evento também. A gente já é parceiro aí há algum tempo, conta com essa ajuda, né, para a inclusão de pessoas com deficiências aí diversas também. Então, eu sou uma mulher, tenho a pele clara, tenho um cabelo bem escuro, estou usando um batom vermelho, estou com um vestidinho de bolinha. E queria agradecer aí mais uma vez pela oportunidade. Imagina, a gente é que agradece, né? Esse momento aqui é um momento muito bacana, porque eu sei que todas as pessoas sabem, né? Já viram aí na nossa descrição, mas Light, uma empresa que todo mundo conhece, né? Todo mundo sabe, né? A tradição no Brasil aí muito grande. Então, nós estamos aqui, né, para falar um pouquinho desse processo de empregabilidade, muito bacana ouvir a empresa, né, nesse processo. Então, Mônica, para a gente, né, começar, sei que você tem aí uma equipe que vai participar também com a gente, você fica, inclusive, muito à vontade, junto com a equipe, para fazer esse bate-bola, decidir aí quem vai falar, em qual momento, né, sei que vocês também reservaram aí um conteúdo para compartilhar com a gente. Mas acho que para iniciar, Mônica, eu gostaria de que você falasse um pouquinho da Light, né? E falasse também um pouquinho, de maneira bastante resumida, da sua trajetória aí no trabalho, né? E aí a gente vai conduzindo, direcionando para esse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência. Mas acho que a gente pode começar sabendo um pouquinho quem é a Mônica aí na Light, né? E um pouquinho da Light também. Bom, eu sou psicóloga de formação, depois eu fiz uma especialização em negócios também, que eu acho bastante importante para a gente que trabalha em RH. Eu estou na Light há 3 anos e já vi muitas coisas acontecerem. É uma experiência muito rica, então isso tem um ponto bastante positivo, né? A gente se desenvolve bastante aqui conforme os anos vão passando e os meses também, né? Eu entrei como especialista de recrutamento e seleção. Hoje eu estou à frente do time de recrutamento e seleção. Respondo para uma gerência, né? A nossa gerente que está aqui presente é a Adriana Queiroz, né? Que é a gerente de gente e cultura. E a gente tem aí um histórico de inclusão. A Light é uma empresa que trata com bastante isonomia dos processos e costuma dar bastante oportunidade também. Então, eu sinto bastante orgulho por fazer parte dessa história. São 119 anos de história, né? E aí pegar um pedacinho aí, 3 anos
dessas centenas aí de anos também. Muito bom quando a gente se sente parte, né? E parte de Com uma certeza. história que é grande, né? Uma história aí que tem bastante tradição. Então, quando a gente fala, né, hoje, acho que só para contextualizar, pessoal, quando a gente fala hoje nesse processo de inclusão profissional das pessoas com deficiência, nós aqui, enquanto oportunidades especiais, né, nós temos o privilégio e o prazer, né, de trazer empresas que vêm realizando um trabalho muito bacana e também de forma bastante atualizada e contextualizada com esse processo de inclusão das pessoas com deficiência, porque nós sabemos que existe já há mais de 30 anos no Brasil uma legislação, né, que, na falta de uma palavra melhor, acaba obrigando as empresas a contratarem pessoas com deficiência. Então, nós sabemos que, mesmo antes da lei de cotas, nós já tínhamos muitas pessoas com deficiência que trabalhavam, né, no Brasil e construíram muita coisa para que hoje a gente tenha muito mais acesso e muito mais condições de trabalho. E nós temos muitas empresas, que é o caso também, né, da Light aqui, que vem realizando um trabalho muito bacana de inclusão, não só por uma questão social, né, mas também porque, de fato, incluem pessoas com deficiência como profissionais, né? A gente sabe que a pessoa com deficiência hoje também é uma pessoa que estuda, que trabalha, que sai, que gasta, que consome, que tem o seu papel importantíssimo no crescimento do país, e se as pessoas com deficiência pagam tanto imposto como todo mundo, nada mais justo de que a gente tenha aí os mesmos direitos de acesso. Então, quando a gente vai para uma empresa em que ali você se sente respeitado, não fica subaproveitado e, de fato, faz um trabalho, é visto como um profissional, né? Eu acho que isso engrandece muito mais, porque o trabalho, ele não é só não significa apenas a nossa independência financeira. O trabalho também é parte da construção da nossa identidade, né? Quem nós somos. Olha só que legal o que a Mônica acabou de dizer, né? Mônica, psicóloga com a devida formação, e entrou nessa empresa que agregou para o currículo dela e para a vida dela. Então, eu acho, Mônica, não sei você ou alguém da equipe, né? Acho que a gente pode começar a falar um pouquinho aí das oportunidades, das vagas. Eu sei que hoje a gente está também aí com um direcionamento bastante aí para o Rio, né? Mas eu gostaria de que vocês falassem um pouquinho sobre esse processo de inclusão e um pouco sobre as vagas, sobre o que a gente pretende aí para curto prazo, médio prazo, né? Então fiquem muito à vontade para usar o espaço que é de vocês, viu? Ah, Renato, a Adriana, nossa gerente, vai falar um pouquinho de como a gente vem tratando essa inclusão também, tá? Adriana Queiroz, acho que você coloca Oi, Renato, bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem? Você me ouve bem? Sim, Adriana, bom dia, muito obrigado, bem-vinda, fica super à vontade, viu? Obrigada, Renata, é um prazer estar aqui com vocês, tá? A gente agradece muito a oportunidade, o espaço para estar aqui com vocês. A gente, bom, me apresentando, né? Meu nome é Adriana, eu sou uma mulher branca, de cabelo longo, cacheado, estou vestindo uma blusa verde e estou com um fundo desfocado aqui atrás de mim, né? Eu estou aqui na Light desde do final de novembro de 2022, então já estou fazendo quase 2 anos aqui de empresa. Estou à frente da área de gente e cultura, então significa dizer que aqui comigo, né, eu tenho os processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, consultoria interna, né, que é uma área que cuida justamente de fazer o atendimento a todas as áreas, em termos de todos os assuntos que a gente tem aqui de RH, além dos assuntos relacionados à cultura, clima organizacional, à diversidade. Então, a gente tem também uma pessoa que cuida aqui da parte de diversidade, e a gente tem um programa que se chama Programa Empodera, né? Dentro desse programa, a gente trata dos pilares de diversidade. Então, a gente, além de discutir temas relacionados a pessoas com deficiência,
a gente também discute temas relacionados a gênero, raça, LGBTQIA+, diversidade etária, né? Então, assim, como a Mônica colocou, né, no ano que vem a Light vai fazer 120 anos. Então, é uma empresa centenária, a gente tem muito orgulho dessa empresa, né? Uma empresa que muitas vezes esteve à frente do seu tempo. Então, é uma empresa que também se preocupa muito com a diversidade. Por isso, a gente tem esse programa, onde a gente também tem um grupo de diversidade que se encontra com frequência e a gente discute como a gente pode tornar essa empresa mais equânime, mais diversa, né? E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre as nossas oportunidades. Hoje a gente separou aqui, hoje a gente está com 20 vagas que a gente está trabalhando exclusivamente para pessoas com deficiência. Já estão publicadas lá na nossa página de carreiras, né, que fica na GUP, fica no nosso site. Mas a gente também tem várias outras vagas publicadas que são também para pessoas com deficiência. Então, pedi para a Mônica fazer uma seleção aqui de algumas vagas para compartilhar com vocês também, para falar um pouquinho, né, sobre essas vagas, quais são os desafios, o que a gente precisa, né? Mas obviamente é importante também que vocês entrem lá na nossa página e conheçam também na íntegra quais são as atividades, o que é requerido para cada uma dessas posições, tá? E eu gosto muito quando eu ouço essa palavra programa de inclusão, né? Isso mostra uma maturidade nesse processo de inclusão, porque um programa, ele significa continuidade, ele faz parte da cultura inclusiva da empresa, como a Adriana acabou de dizer, né, pessoal? Quando a gente muitas vezes tem um projeto de inclusão, a gente sabe que existem projetos aí muito bem feitos, muito bem elaborados, que ajudam bastante a alavancar esse processo de inclusão dentro das empresas. Porém, muitas vezes, um projeto ele tem começo, meio e fim. E, às vezes, esse projeto ele precisa de um financiamento. Então, acabou o dinheiro, acabou o projeto daquele ano. E quando a gente fala de um programa ele faz parte do processo da empresa, ele está ali como uma coisa que é contínua. Então, programas de inclusão, eles mostram de fato essa maturidade da empresa e preocupação e interesse que aquilo cada vez mais cresça, que aquilo cada vez mais traga bons resultados, né? Então, eu acho que tudo isso também soma, né, Adriana, Mônica? Exatamente. E aí, Renato, a gente separou então aqui algumas vagas, né? Eu vou pedir para a Mônica me ajudar aqui a relacionar as vagas que a gente separou. E depois a gente queria te pedir também um espaço. A gente está aqui com o Diego. O Diego é da nossa equipe, ele é analista aqui no RH, mas especificamente na área de treinamento. E aí eu queria pedir também um espaço para o Diego se apresentar, falar um pouquinho sobre a trajetória dele aqui na Light. O Diego já está aqui com a gente há, acho que 15 anos, né, Diego? 16. 16. Então, ele já tem uma estrada aqui. E eu queria que ele compartilhasse também com o pessoal um pouco da história dele, como é que foi a chegada dele, como é que foi o crescimento dele também aqui na Light, porque eu acho que é legal também as pessoas saberem que é óbvio, né? É importante que as pessoas entrem, mas que elas também saibam que existe a oportunidade da construção da carreira também, né? Que não é somente entrar, mas que é lógico que através do seu desempenho, né? Através do seu esforço, do fruto do seu trabalho, você também tem a oportunidade de construir a sua carreira aqui com a gente. Claro, vocês fiquem muito à vontade para decidir entre vocês quando cada um fala. Diego fica super à vontade também para falar a hora que você quiser, tá? Muito bem-vindo, obrigado aí pela sua presença. E fiquem também muito à vontade para falar das vagas, tá? O espaço aqui é de vocês. Tá, eu me apresento então e a Mônica em seguida fala das vagas aí disponíveis.
Bom dia a todos. Me chamo Diego, como foi falado, né? Estou aqui na equipe da Adriana. Eu atuo na área de treinamento técnico. Para me descrever, eu sou uma pessoa com nanismo. Eu estou usando óculos, sou uma pessoa parda, de barba. Estou barbudo aqui na tela, tá feitinha. Estou usando uma blusa social listrada mais ou menos cinza com branco, e ao fundo uma imagem do nosso corporativo, da nossa sede. Está um pouco aqui embaçado, mas é a foto da nossa sede, o escritório aqui da Marista Floriano e o logo da Light em cima. Falando da minha carreira, gente, eu entrei na Light numa uma oportunidade que foi dada dentro de um projeto que hoje se chama Empodera. Lá atrás foi uma primeira ação desse tipo que a Light fez, que a gente conhece. A Light é pioneira em muita coisa, e essa é uma das. E aí eu aproveitei essa oportunidade. Também sou psicólogo por formação, pós-graduado em psicologia clínica, e estou atuando aqui na área de treinamento já, desde que eu entrei, eu gostei dessa área, eu vim do varejo, e aí eu sempre fui muito ligado à aprendizagem, ensino, tecnologia, sou apaixonado por isso. E eu tive a sorte também de cair em equipes de gestores que reconhecem o trabalho, independente da pessoa, reconhecem o profissionalismo da equipe, né? E com isso, eu vim desempenhando aí a minha carreira na Light. Eu sou analista sênior aqui do treinamento corporativo. E estou aqui dentro da equipe que é coesa, e a gente toca mais ou menos aí em volume, comparando a uma universidade mesmo aí de mercado. A nossa força de trabalho, a gente está falando de mais ou menos 2.300 pessoas em média, que a gente treina em volta de 5.600 participações por ano. Então, é um volume significativo, e a gente está ali envolvido diretamente. É isso, e aí eu espero contribuir com vocês e colaborar aqui com a nossa área. Maravilha, muito obrigado, Diego, obrigado pela fala. E lembrando, pessoal, para quem chegou um pouquinho depois, tá? Quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, podem mandar aí pelo chat. A equipe vai selecionar algumas perguntas e compartilhar depois, né? Alguma aí, se for mais interessante para todo mundo, tá? Então, vocês fiquem muito à vontade. E fiquem à vontade também para falar das vagas, tá bom, gente? Perfeito. Bom, a Light, ela vive um momento que a gente tem muitas vagas, na verdade, desde o ano passado. Para vocês terem ideia, a gente tem aí, continuamente, o nosso número ele oscila em torno de 200 vagas, às vezes um pouquinho menos, às vezes ultrapassa bastante esse número, mas a gente tem diversas posições para um sem número de níveis também. A gente tem posições para nível médio, posições para nível superior para diversas áreas. Tivemos recentemente, estamos concluindo o programa de aprendiz, né, a entrada para o programa de aprendiz, a contratação desses jovens. Programa de estágio a gente está finalizando também, mas a gente tem muitas outras posições. E por que eu falo desses programas? Porque é interessante, como a Adriana colocou, vocês entrarem na GUP para verem os detalhes dos pré-requisitos das vagas que a gente tem. Lá tem tudo certinho, as responsabilidades, o que é necessário para ocupar aquela posição, mas a gente tem periodicamente esses programas de estágio, de jovem aprendiz, e eu convido vocês também não só a entrarem na nossa página de carreiras, mas também a seguirem a gente no LinkedIn, no Instagram, porque lá a gente sempre coloca em primeira mão quando vai abrir algum processo seletivo desses bem grandes, de algum programa que faz bastante sucesso também. Para vocês terem ideia, a gente tem assim milhares de inscritos cada vez que a gente abre, e a gente consegue fazer uma divulgação ali com bastante antecedência também para deixar todo mundo preparado ali para se inscrever. E hoje a gente tem 20 posições que são exclusivas para pessoas com deficiência, né? São exclusivas para PCDs. E para essas posições, são cargos de entrada, né? São cargos que é o nosso agente administrativo, é como se fosse um assistente no mercado, né? Que aqui a gente tem uma nomenclatura que vale. E essa pessoa precisa ter ensino médio completo, ter conhecimento do pacote Office, é um conhecimento que pode ser básico, tá? Disponibilidade para atuar
lá na GUP tem, né, um pouquinho lá das localizações dessas pessoas, são diversos locais. E tem bastante energia, né? A gente trabalha numa empresa de energia, a gente busca pessoas realmente que queiram se comprometer, que estejam como a gente aqui, né? Com muito orgulho também de trabalhar, de fazer parte dessa história. Além dessas vagas que são exclusivas e que a gente, inclusive, pensou com muito carinho num programa para desenvolvimento dessas pessoas. Então, por isso que os pré-requisitos são pré-requisitos de entrada, porque a gente consegue trazer também pessoas que estão iniciando a carreira para trabalhar numa grande empresa e tem aí uma oportunidade que com certeza vai enriquecer muito a vida profissional dessa pessoa. A gente tem uma trilha de desenvolvimento para essas pessoas que vão entrar nessas vagas. Eles vão aprender a parte do pacote Office mais avançado, vão ter treinamentos mais comportamentais também, além dos técnicos. Então, tudo isso foi pensado com muito carinho para receber essas pessoas aqui com a gente. Além disso, a gente tem, como eu falei, posições em diversos níveis e todas essas vagas também são destinadas ao público PCD. Então, a gente tem hoje em aberto, tá? Vou dar só assim, uma pequena amostra das 200 vagas aí que a gente tem, e que eu convido mais uma vez vocês a entrarem lá no nosso portal. A gente tem uma posição para gerente de planejamento, né, estratégico, que é uma posição bem interessante, muito estratégica, que tem bastante peso também. Essa posição ela é também estendida a PCDs, né? A gente não faz nenhuma distinção, então vocês podem olhar, ver se tem perfil, se candidatar lá no LinkedIn. A gente tem algumas posições na área de tecnologia, a gente tem para segurança da informação, analista de segurança da informação em diversos níveis também. A gente tem na área do suporte técnico, a gente tem, inclusive, vagas para trabalhar dentro da nossa gerência, que estão abertas agora. Hoje a gente tem 4 posições abertas ainda, para analista de recrutamento e seleção em nível pleno. A gente vai abrir também vaga, e aí vocês já podem colocar o currículo no nosso banco, para analista de desenvolvimento, e a gente tem vaga para gestão e controle, enfim, tem uma série de posições aí, do nível médio ao nível superior, que vocês podem conhecer e também se candidatar. Se vocês entrarem no site, por exemplo, olharem, não tem nenhuma vaga que seja exatamente o meu perfil, vocês podem se colocar o seu currículo no nosso banco de talentos, que aí a gente faz uma triagem nesse banco, e quando tiver uma vaga mais aderente, a gente pode convocar vocês, de acordo com o perfil também. Então, são muitas oportunidades e uma coisa que eu garanto que é uma oportunidade que vale a pena. E eu acho também que, pecando aqui pelo excesso, porque isso já está muito claro, né, muito explícito aí na fala de vocês, né, mas só para somar com o que vocês disseram, né, pessoal que está assistindo também, as vagas, né, quando a Light diz que são vagas exclusivas para as pessoas com deficiência, não é que ali as pessoas com deficiência só vão ocupar aquelas vagas, não. É que muitas vezes eles têm setores que eles querem também que sejam preenchidos por pessoas com deficiência. Então, como o Diego disse, Mônica também disse, várias oportunidades em setores diferentes, em posições diferentes. Então, isso que é, de fato, um processo saudável de inclusão. Porque na Light, né, como a gente vê em boas empresas, você tem diversas oportunidades para começar a trabalhar e ali dentro, conforme a sua dedicação, a sua performance, com o tempo, as suas chances de crescer para outras vagas e disputar outras oportunidades com as outras pessoas são iguais. Porque a Light, né, ela não contrata deficientes, ela contrata profissionais com deficiência, que têm a porta aberta e tantas oportunidades como todo mundo tem. Então, isso é que a gente trabalha muito e repete muito para as empresas e para as pessoas com deficiência. Então, as próprias pessoas com deficiência, né, Diego, Mônica, Adriana, uma vez dentro da empresa, elas também precisam performar, atingir meta, mostrar interesse, responsabilidade, se quiserem concorrer junto com as outras pessoas, verdade? E aí, complementando, Renata, eu estou vendo aqui no chat, alguém falou de analista de compliance, falou de engenheiro eletricista. É ficar atento lá no banco de talentos se candidatar naquela vaga que faz sentido com o teu perfil.
né? E é importante também alimentar com informações extras. Por exemplo, algumas vagas pedem conhecimentos obrigatórios, né, que você tem que ter ali para desempenhar a função, mas também conhecimento desejado. E aí, só para ressaltar por que isso é importante. O conhecimento desejado vai te tornar um diferencial dos demais que estão concorrendo naquela vaga. Eu vejo também muita gente dizer que não que está lá, se candidatou e não sabe como foi o processo, porque não recebeu ainda o retorno. Isso pode acontecer, porque o processo está em andamento, né? Às vezes o processo ele pode ser longo. E aí, ao final, todo mundo recebe o retorno lá na plataforma direitinho, e a vaga foi preenchida, e se a pessoa foi aprovada ou não. Tá bom? É só isso que eu gostaria de destacar aqui. O Diego falou um ponto que é bem interessante. Às vezes as pessoas se candidatam num banco de talentos, e um banco de talentos ele é diferente de uma vaga que ela está aberta e ativa. Um banco de talentos, o que que ele é? Ele é uma forma de você dizer, olha, eu estou aqui, tenho interesse em trabalhar na Light. Então, quando tiver uma vaga, a gente sempre olha ali e vê, olha, eu preciso de um analista de RH, por exemplo, eu preciso de um analista financeiro. A gente vai naquele banco e olha, será que tem nesse banco? E aí a gente, tendo uma pessoa aderente, a gente migra essa pessoa para o processo seletivo. A vaga banco, ela não necessariamente ela é o processo seletivo, mas ela é uma forma de vocês sinalizarem para a gente, ó, tem interesse de ir para a Light. Esse aqui é o meu currículo, colocar o currículo de forma bem completa, bem preenchida, e sempre que se candidatar, ficar atento ao e-mail, ao WhatsApp e ao telefone. Muito da comunicação da GUP, até para vocês saberem, não sei se todo mundo conhece, não sabe como funciona, é via mensagem da GUP, que a gente faz a seleção, migra e a GUP vai disparando algumas mensagens. Isso é um ponto bem importante também. Legal. Tem uma outra informação que eu sempre gosto de compartilhar com a nossa audiência aqui, né? E nem todas as pessoas sabem, né? As pessoas com deficiência, é que para as pessoas que estão como jovem aprendiz, né? As pessoas que entram como jovem aprendiz, as pessoas não precisam, né, comprometer ou pausar ou se desligar do seu benefício de prestação continuada, que é um apoio, é um socorro, né, para as pessoas com deficiência que precisam, né, do BPC. E ele, uma vez a pessoa, como jovem aprendiz, sendo efetivada na empresa, hoje a legislação permite que você mantenha o seu trabalho formal e o seu benefício 100% por até 2 anos. Então, isso veio como um incentivo para que as pessoas com deficiência que usam BPC, né, que recebem BPC, vão, né, para o mercado de trabalho. E também aquele conhecido como auxílio inclusão, né, já não tem a ver diretamente com o jovem aprendiz, mas as pessoas com deficiência que entram em uma empresa com mais de 5 anos, né, quando elas têm o BPC há mais de 5 anos, a legislação permite que elas mantenham 50% desse BPC durante 2 anos como um incentivo também, com o teto em carteira de até 2 salários mínimos. Então, isso tudo veio, né, como um processo transitório, um processo de incentivo para que muitas pessoas com deficiência, né, tenham esse interesse em buscar, de fato, um trabalho formal, que você, com certeza, você tem ali os seus benefícios, você tem muitas vezes benefícios que se estendem para seus familiares, né? Então é um processo aí que eu sempre gosto de compartilhar para que a gente, né, tenha noção disso e para muita gente isso é possível e para muita gente isso é interessante. Fica à vontade, Mônica, Diego, Adriana. A hora passa muito rápido, né? Mais um pouquinho ali a gente vai já já para o nosso final daqui a pouco, né? Que nossa voa mesmo, passa muito rápido. Mas queria que vocês, se possível, se achar que cabe também, né? Falasse um pouquinho aí das vagas na prática, né? Trouxesse um pouquinho desse cotidiano, dessa realidade do trabalho para essas vagas que estão sendo ofertadas, né? Para as pessoas com deficiência também, né? E fiquem à vontade se vocês acharem que podem também falar um pouquinho aí dos benefícios que tem a Light, né? Então fiquem à vontade, o tempo aqui é de vocês.
Então, a Light é uma empresa que a gente já, você deu o exemplo aqui do Diego, né? Eu também tive movimentações aqui dentro. Então, é uma empresa que a gente trabalha e tem muita política de aproveitar as pessoas internamente. A gente tem muito forte também o recrutamento interno, não é somente o externo que a gente vem conversando aqui com vocês, mas aqui dentro a gente acha importante que é uma mensagem que a gente passa também, que se, por exemplo, o Diego teve a oportunidade de subir de cargo, foi porque ele mostrou o empenho dele, comprometimento, e ele foi visto. Então, ele foi visto, ele pode ser visto pelo gestor dele, que pede uma promoção, né? Que aí reconhece o comprometimento dele, enfim, né, o desenvolvimento das competências técnicas e comportamentais. E também isso acontece pelo recrutamento interno. E eu acho isso bem legal para ser examinado quando a gente está buscando uma vaga. Porque é muito bom entrar numa empresa que você sabe que você vai ser visto, né? Então, a gente fomenta bastante isso com os gestores da Light. A gente tem muitas posições, vocês veem aí 200 vagas, mas a gente tem muita coisa que é fechada internamente também, então seria um número muito maior se a gente não tivesse esse movimento. Então, acho que é uma chance aí bem interessante também, tá? Sobre as etapas dos processos seletivos, né? A gente tem aí etapas que são bastante às vezes são customizadas, né? Mas, em via de regra, a gente tem entrevista com o RH depois da triagem de currículos. Essa triagem é muito importante, por isso que eu digo, mantenha ali todas as informações mais relevantes do currículo de vocês da forma mais clara possível. Se puder anexar o laudo, a gente tem uma parte na GUP que a gente consegue anexar, né? O candidato consegue colocar ali o laudo dele também. Se tiver recursos que fizeram, que às vezes eu vejo o candidato, ele tem vários cursos legais e ele não coloca aquilo no currículo, né? E aí a gente descobre na entrevista. E seria uma coisa bem interessante da gente olhar, porque fala muito sobre ele, sobre as áreas de interesse, isso ajuda a gente ver também a aderência dele com a vaga. Tá? Então, após a triagem de currículo, os aprovados vão para a entrevista com a RH. A gente tem algumas etapas que são etapas com a área também. Então, a área faz uma validação que é mais levando em consideração as competências técnicas também, a realidade daquela área, do dia a dia. E a gente costuma ser bastante transparente, tá? A gente sempre busca dizer exatamente o cenário, os desafios que essa pessoa vai ter, o que tem ali de mais amadurecido. Acho que faz parte da gente fazer um bom processo seletivo também. E a Light, ela tem diversos benefícios, né? A gente tem salário, isso vai variar muito aí conforme a vaga, né? Mas é uma empresa que tem PLR, tem vale alimentação, vale refeição, tem plano de saúde, plano odontológico. O plano de saúde, ele não tem mensalidade, só por participação. O odonto tem mensalidade, mas ele tem diversas categorias, é uma mensalidade aí mais amigável também. É uma empresa que tem previdência privada, que é um excelente benefício, né, hoje, e a gente contribui nos planos básicos, 100% do valor do que o colaborador coloca também, além dessa oportunidade. Eu acho que tem um ganho que é o ganho financeiro e tem o ganho que é o ganho emocional também, né, que é justamente fazer parte de uma empresa que a gente tem orgulho, né? A gente está aqui para falar um pouquinho da nossa experiência também, não somente dessas oportunidades e dessas vagas que eu acho que ninguém e até se vocês tiverem alguma dúvida sobre o ambiente, sobre como é trabalhar na Light, assim, alguma coisa mais específica, acho que a gente consegue responder aí também. Complementando a Mônica, como parte dos benefícios, a gente tem um programa de desenvolvimento. Então, a gente tem plataforma de aprendizagem online, que a pessoa pode se desenvolver de qualquer hora, em qualquer lugar, a partir do smartphone, por exemplo. Essa frente é tocada por mim. A gente tem também vários outros benefícios. Por exemplo, algumas das posições, elas são híbridas. Trabalha remoto e presencial, alguns dias da semana alternando. Então, dependendo da posição, isso é um fato. Então, tem várias outras coisas que é interessante, além, voltando aqui do que a Mônica falou, a oportunidade interna. Isso é um diferencial que muitas empresas praticam e a gente aqui faz valer, que é abrir a oportunidade internamente primeiro, antes de ir para o mercado. As pessoas que estão em outras áreas, a gente publica a vaga, ela vê que ela tem um perfil para participar do processo, ela se aplica na vaga, igual como qualquer candidato externo, só que esse processo ele inicia internamente. E aí é feito todo o processo seletivo aqui internamente. Inclusive, aqui na nossa equipe, a gente acabou de perder um colaborador em uma outra área que está sendo promovido para uma outra área. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana.
E vocês me fizeram lembrar aqui de um ponto que nós trabalhamos muito na desconstrução desse estereótipo da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, né? Às vezes, quando nós estamos em um treinamento e tudo mais, né, eu pergunto para alguns gerentes, olha, quantas pessoas você tem na sua equipe hoje? E às vezes, né, as pessoas respondem, eu tenho 30 pessoas e 5 PCDs. E não, né? Se eu tenho 30 pessoas e 5 PCDs, eu tenho 35 pessoas. Então, será que esse viés inconsciente naquele caso, muitas vezes, não pode atrapalhar um pouquinho na hora de ofertar as mesmas oportunidades para todo mundo? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa que, quando nós não encontramos, quando a gente encontra, como hoje, uma fala mais amadurecida, né? De que as vagas são iguais para todo mundo, como a gente tem aqui com a Light hoje, isso é muito bacana, porque a gente percebe na fala, né, de todas elas, né, da Mônica, da Adriana, do Diego, a gente percebe uma fala bem amadurecida e, de fato, uma empresa que, quando você entra, né, você vai ser visto e vai ser tratado como um colaborador, como uma colaboradora, que vai ter todas as oportunidades, né, se performar bem, e o contrário também é verdadeiro, né, gente? Quando a gente entra numa empresa que é uma empresa séria, que ali você tem que trabalhar de fato, né? Se você não performa bem, se você não mostra interesse, se você não tem uma postura colaborativa, talvez você não fique, porque hoje nós temos um processo cada vez mais competitivo também entre as próprias pessoas com deficiência, né? Adriana, Diego, Mônica. Exatamente. Aí, Renato, se você me permite também fazer aqui um adendo, né? A Cláudia comentou aqui, perguntou no chat, né? Vocês conseguiriam falar um pouco sobre a visão negativa que boa parte dos candidatos tem com relação à plataforma GUP? Eu sei que isso é até um pouco polêmico, né? A gente vê até alguns memes aí rodando, né, nas redes sociais falando sobre a GUP. E a gente mesmo já se perguntou aqui, né? Será que a GUP é a melhor plataforma para a gente utilizar? Será que é a melhor ferramenta, né? E aí, às vezes, a gente se pega aqui discutindo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente ficou fazendo aqui uma reflexão, imagina, né? A gente tem mais de 200 mil pessoas cadastradas aqui no nosso banco de currículos na Light. Quando a gente publica uma vaga, para vocês terem noção, a gente tem cerca de 200, 300 pessoas se candidatando para uma vaga. E aí, conforme a gente vai aplicando os filtros, é natural, né, que a gente chegue ali num filtro onde a gente chame cerca de 4, 5, 6 pessoas para entrevista, e no final das contas, obviamente, somente uma vai ser aprovada. Então, proporcionalmente, né, o percentual de pessoas feliz com a plataforma, porque foi bem sucedido, porque funcionou, e o percentual de pessoas que vai ficar frustrada em função de não ter funcionado, afinal de contas, ela não conseguiu seguir com as etapas, vai ser muito maior. Então, eu acho também que tem um pouco dessa frustração em função disso, né? A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas concorrendo para as vagas e, naturalmente, é uma quantidade muito pequena, é um percentual muito pequeno que avança no processo seletivo, e isso acontece de forma geral, né? Não é a GUP especificamente, não é a ferramenta, né? É o processo em si. Aí, Adriana, complementando também com relação aos filtros, os filtros eles são compostos, além do currículo, né, que a Mônica citou, você tem o descritivo lá de histórico profissional, formação acadêmica, outros cursos, tem também os testes que às vezes são aplicados, né? Dependendo da posição ali, a gente quer medir determinadas competências específicas. Então, se a pessoa preencheu ali o teste e não teve um aproveitamento que a gente espera, provavelmente ela não vai passar nos filtros também. Mas vamos ficar atento ali com relação ao processo como um todo. Sim, e os requisitos, né? Às vezes a gente publica uma posição que a gente precisa de carteira de habilitação, por exemplo. Então, vai estar ali como um requisito obrigatório. Toda vez que o requisito é obrigatório, realmente a gente sabe que aquela vaga ela está descrita daquela forma, com base nas necessidades daquela área. E aí, muitas vezes, a gente recebe candidaturas de quem não tem carteira de habilitação.
Então, o sistema ele faz uma reprovação automática com base realmente num pré-requisito obrigatório. Se eu tenho uma função ali que eu preciso que a pessoa dirija, se ela não tem a carteira de habilitação, realmente, automaticamente ela não está apta para aquela posição. Ou se eu preciso de um registro em conselho e aquela pessoa ela sequer terminou, por exemplo, a graduação que permite o registro naquele conselho, eu já não consigo, por exemplo, uma vaga para a área de contabilidade, que eu preciso que uma pessoa tenha o CRC. Se eu tenho ali um candidato que ele está cursando ainda, ele não vai poder assinar como um contador. Então, ele pode cair no filtro automático e, infelizmente, a gente não pode, né? É até ilegal que a gente coloque uma pessoa que não tem o CRC fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim, ficar bastante atento também aos pré-requisitos que são obrigatórios nas vagas, né? E eu vejo porque muita gente fala que foi eliminado pelo filtro. E a gente percebe que quando a gente coloca uma posição, e a gente tem muito essa posição, esse exemplo da carteira de habilitação, porque são posições de eletricista, muitas vezes. A gente vê que boa parte, se a gente entra no banco, 300 pessoas não tinham carteira de habilitação e se candidataram, por exemplo. Então, são 300 pessoas frustradas porque não se tornaram, não foram convocados para o processo seletivo. E importante também é deixar esse currículo atualizado. Muitas vezes você tem currículo lá na Gump, passou 6 meses, você fez um curso, mudou de emprego, e você não se atenta a atualizar aquele perfil. Então, é importante que ele realmente assim, reflita a sua situação atual, assim, o quanto possível. Telefone de contato, e-mail, tudo Contar isso é e o ficar canal. atento. É o canal. Exatamente. E essa plataforma, né, é a plataforma que funciona para vocês, é a plataforma que, pelo fluxo que vocês têm, né, é a plataforma adequada, porque se fosse tudo isso manualmente ali, um por um, vocês não dariam conta. Muita gente, uma empresa do tamanho da empresa de vocês, né, da Light, realmente é isso que vocês estão dizendo, né? Vocês precisam de um apoio de uma plataforma, né? O programa de estágio, a gente chegou a 5.000 inscritos e foram um pouco mais de 20 vagas, e 5.000 inscritos. Imagina olhar 5.000 currículos, né? Eu imagino. E também, né, pessoal, eu gosto de comentar porque acho que isso fica também para a gente pensar, né, para as pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Mas eu vou falar aqui de um rapaz com deficiência. Eu tenho um amigo que é cego há muitos anos, né? Nós somos amigos há mais de 25 anos. E ele estava tentando a magistratura há mais de 10 anos. Então, ele participou de vários concursos, foi reprovado em vários, foi se capacitando, foi aprendendo com o tempo. E hoje, em 2024, ele se tornou o primeiro juiz cego que trabalha, que é na área do trabalho, né? Assim, no Brasil. Então, nós temos outros históricos de pessoas com deficiência também, que hoje trabalham como juízes, juízas, né? Mas são pessoas que insistiram naquilo. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, independente da vaga que a gente vai ocupar, muito vai da nossa insistência, da nossa persistência, da nossa necessidade, da nossa vontade, né? Então, fica sempre também a dica para que a gente insista naquilo que a gente quer. Não deu certo a primeira vez, vou tentar uma segunda, uma terceira, né? E eu acho que é assim, para a gente, às vezes, acertar uma primeira vez, a gente precisa errar 10 vezes antes. Isso é natural, a vida é assim, né? Então, eu acho que é isso. E, pessoal, quero que vocês fiquem muito à vontade, né? A gente está caminhando aqui para o nosso final. Acho que Diego, Mônica, Adriana, se vocês quiserem já fazer uma fala para a gente encerrar aqui, né, o nosso encontro, ou se tiver mais algum dado importante que vocês queiram compartilhar, queiram dizer, né? Fiquem muito à vontade aqui, o tempo é de vocês, né? Podem aí fazer as últimas falas, por gentileza. Renato, E bom aproveitar dia. para dizer que o Tarcísio está aqui com a gente. O Tarcísio é o nosso superintendente aqui na área de RH, responsável Olá, por toda a área. Queria pedir para ele dar uma palavrinha aqui também. Bom olá, dia, pessoal. bom dia, Tarcísio, Vocês me bem-vindo, muito escutam? obrigado. Sim. Sim. Então, sou uma pessoa branca, careca, barba feita, igual o Diego falou. Estou usando óculos e estou de camisa polo preta. Tá? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês aqui com a gente. A gente está aí com essas 20 posições em aberto
que a Adriana, a Mônica colocou um pouquinho. O que eu tenho a dizer para vocês, que a Light é uma empresa excepcional, é uma empresa que abraça quem trabalha aqui com ela, cuida, né? Então, assim, é, eu estou aqui há 1 ano e 8, 9 meses, né? Fez agora, quer dizer, está fazendo hoje 1 ano e 9 meses que eu estou aqui, e parece que eu já tenho, Renato, uns 15, 20 anos, né? A gente se sente em casa mesmo. Aqui tem um codinome, né? A gente é leitiano, a gente veste a camisa, a gente apoia todo mundo que está aqui, né? A gente troca ideias, né? Com todo mundo, né? Eu acho que assim, a gente tem uma empresa que é uma empresa que é realmente de gente, né? O nosso maior ativo hoje são as pessoas, né? Então, assim, eu queria agradecer realmente a participação de todos vocês aí. Olhem as vagas aí, a gente conversa mais, deixa os currículos atualizados no LinkedIn, o cadastro correto, né? A gente sempre está em busca aí ativa de pessoas com deficiência, né? Então, esse é o caminho, né? E a GUP é uma ferramenta oficial da companhia, ela está lá no nosso site, vocês podem ficar à vontade de ir até lá e olhar as vagas que estão à disposição. E é isso. Muito obrigado novamente. Que bom estar aqui. Isso para mim, eu trabalho com RH, Renan, desde 2000, né? E sempre trabalhei, né, com pessoas. A minha carreira é voltada a pessoas. E sempre tive um carinho muito grande, né, com as pessoas portadoras com deficiência. Em 2009, eu lembro que agora, eu estava na antiga empresa que eu trabalhei, a gente criou um projeto lá que na minha área a gente chegou a ter 50 PCDs, né? Era uma centralização de uma atividade lá. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu gosto desse projeto. A Adriana sabe disso, né? Adriana, Mônica e Diego. E assim, bora para lá, gente. Vamos embora, vem para cá, que tem muito trabalho e a gente cuida direitinho das pessoas, tá? Então, muito obrigado novamente. Um forte abraço a todos aí. Muito obrigado, Tarcísio. Obrigado, equipe, né? Acho que Diego, Mônica, a Adriana, alguma fala, algum último recado? Na verdade, é só agradecer novamente o espaço que vocês proporcionaram aqui para a gente, Renato, equipe da Oportunidades Especiais. A gente está muito feliz assim, de ter participado dessa feira aqui com vocês. E a gente espera ver o pessoal que está aqui com a gente em breve, aqui trabalhando com a gente na Light. Tá bom, pessoal, queria agradecer também mais uma vez. Obrigada aí pelo interesse. É uma empresa que vale a pena. Estou aqui abrindo meu coração, assim, tenho bastante carinho por essa empresa e conheço muita gente aqui dentro também que tem esse carinho. E quem sabe a gente se veja, né? É bem possível depois da inscrição lá de vocês, tá bom? E sigam a gente no LinkedIn e no Instagram para saberem quando a gente tiver algum programa de jovem aprendiz, estágio. É isso, Filha, agradecer também, obrigado a todo mundo que está aí ouvindo a gente. E complementar a tua fala, Renato, a última, eu acho que é legal também destacar com relação à persistência, né? E aí, antes disso, eu gostaria de falar também sobre planejamento de carreira. É legal você ter onde você quer chegar, né? E aí, esse lugar vai nortear o teu caminho, sabe? Você vai, a partir dali, produzir as capacitações, aí, atender os requisitos da posição que você espera ocupar. Ele trouxe aqui, compartilhou com a gente uma história muito bacana. Eu gosto de ouvir essas histórias. Eu me posiciono aqui na equipe também como profissional, como qualquer outro. Eles aqui sabem, meu superintendente está aqui ouvindo, minha gerente está aqui ouvindo, a minha coordenadora está em outro processo agora. Mas, assim, faz parte do profissional se posicionar e aí, com relação à carreira, ter esse planejamento, essa persistência, vai dar certo, tá? Sobre a GUP, e aí não desistam de se aplicar nas vagas também, porque cada processo vai ser um processo diferente do outro, né? Eu já tive conversando com pessoas que, poxa, mas eu já me apliquei, não deu em nada e tal. Pode ser que naquele momento a vaga não casou, né? Não deu um fit, mas continue se aplicando nas outras que aparecerem, que tem a ver com você. E aí isso também é importante falar. Muito obrigado aí a todos e até a próxima.
Obrigado. E quem sabe em breve a gente aí não faz uma outra feira de carreira. Algumas das pessoas aqui que estão assistindo a gente podem já fazer parte aí também do quadro de colaboradores de vocês, né? Então, boa sorte, gente, para todo mundo que vai se inscrever, que vai participar também, né? Ou que já está participando, né? Esse é o nosso interesse, o nosso intuito, que vocês tenham cada vez mais oportunidades aí de trabalho. Então, Diego, mais uma vez, muito obrigado. Mônica, Adriana, Tarcísio, também a Aline, nossa intérprete de Libras, e o João aqui do Oportunidades Especiais, que está na nossa parte técnica, fazendo o nosso evento acontecer. Gente, muito obrigado. Uma boa semana para todo mundo, viu? Tchau, tchau. Para você Boa também, semana, Renato. Abraço. pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.